boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Olhares no Ar, ao vivo para toda Santa Catarina. E encerrando a nossa semana super produtiva com informações para mamães e papais de primeira viagem. Hoje vamos falar sobre medos infantis. Também vamos falar sobre a importância da amamentação, os benefícios da natação para os bebês e um dilema muito comum, gente, a escolha da escola e o período ideal para começar a levar a criança. Esse é o nosso primeiro assunto com a nossa convidada, a coordenadora pedagógica Ana Lúcia de Borba. Um prazer tê-la aqui. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. É um dilema para muitas mães, muitos pais, essa questão da escola. Vamos começar falando dos pequenininhos, né? Tá. A mãe e o pai que precisam colocar o bebezinho já nos berçários. Sim. E tem aquela fase, e agora? Qual é a orientação para essas mães, para esses pais? Bom, o que eu posso pensar assim, ó? Eu acho que tudo que é novo causa expectativa, ansiedade e para algumas pessoas até gera uma angústia. Não poderia ser diferente se pensarmos nos pequenos, que é o que nós temos de melhor, assim. Ainda mais quando é o nosso primeiro. Nossa, e hoje em dia que é né, a gente pensa assim, um perfil, muitas famílias com apenas um filho. Uhum. Então, o que eu observo assim, ó? A primeira coisa tem que estar bem para o adulto, para a família, o que ela busca para essa criança. Né, que tipo de escola ela busca? E aí ela poderia responder, bom, mas eu não sei, é a primeira vez. Mas a gente tem uma ideia do que a gente quer. A gente quer que o filho esteja bem e que seja feliz. O que eu entendo por isso? Bom, para mim é importante o ambiente físico, é importante a qualificação dos professores, é importante que seja afetuoso, é importante que tenha um X número de alunos. Então, a primeira coisa que eu entendo é fazer uma pré-seleção. O que eu, como família, espero. São uns valores muito parecidos com o que eu espero, com o que eu vou passar para o meu filho. Exatamente, porque isso tem que caminhar junto depois. Bom, aí eu fiz essa pré-seleção, eu tenho que agora então buscar alternativas. E aí eu acho que vem muito essa coisa assim, ó, eu vou buscar informações no site, eu vou conversar com pessoas que já passaram por essa experiência, eu vou ver o que para mim é importante, se é a questão do bairro, da localidade, e aí eu vou marcar uma entrevista nessas escolas, vou conversar com a coordenadora pedagógica, com a direção e vou ver se o que eu busco, se os meus anseios, de alguma forma aquela escola pode me oferecer. Essa questão da entrevista é legal você colocar, que eu vejo cada vez mais as escolas muito abertas para receber esse pai, essa mãe, para tirar as dúvidas. Isso é muito positivo. E é importante porque é uma caminhada, tem que estar, as duas coisas precisam caminhar juntas. O que a família acredita e espera também tem que estar de acordo com o que a escola em termos de proposta oferece. Para que eles possam ficar bem, para que eles possam se desenvolver, e aí você vai buscando. Uma coisa que também acho importante, assim, não tem idade certa. Isso eu ia te perguntar, deixar pequenininho, esperar fazer 4, 5 anos, tem uma fórmula? Não tem, eu acho que depende muito da minha necessidade, porque hoje em dia existe uma coisa que é real, que é a necessidade de buscar no trabalho, e tem a ver com o quanto de prontidão eu estou. A hora certa é quando eu, família, conseguir de fato desvincular. Porque senão eu vou fazer várias experiências e a adaptação não vai ter sucesso. Essa adaptação é interessante a gente falar, porque quando a gente fala na adaptação na escola, geralmente a gente fala da criança. Mas essas mães, esses pais também precisam entender um pouco esse processo de adaptação. Tem mães que o processo fica muito mais difícil para elas, né? Com certeza. É muito mais sofrido, as crianças é novo, eles vão se adaptar, eles vão estar em meio aos seus iguais, então eles lidam de uma forma, porque não tem o medo, não tem expectativa da criança assim, ela vive aquilo. O adulto tem seus medos, tem as suas preocupações e isso passa. Então quando o adulto estiver sentindo-se pronto, vamos chamar assim, eu acho que é a hora. Pode ser com meses, com 1 ano, com 2 anos, não importa. Pronto para passar essa segurança. Você estava me relatando, né? Mães que ficam segurando a mão. Isso. Fica bem, filho, fica bem. E chorando muitas vezes. Chorando. E aí o filho fica meio confuso, assim, eu vou ficar bem, mas por que a minha mãe está chorando? Exatamente. Tem que ter muito essa postura, a tua né? linguagem corporal e a tua confiança, elas têm que estar realmente, ela tem que ser coerente com aquilo. E a criança te lê. Então, se tu diz que é um lugar bom, saudável, que ela vai ser feliz, tu não pode estar chorando, nem com medo, nem ter que se despedir milhões de vezes. Então, a criança lê isso e aí ela é como se ela precisasse, então, fazer parceria com essa família. E ela acaba não podendo desfrutar da escola, que é um ambiente saudável, que é legal. Tá? Mas, assim, é uma experiência muito bonita. Todos, em algum momento, conseguimos dar conta. E eu acho que as escolas, de fato, as escolas estão muito abertas para amparar isso
acolher, esperar o tempo de adaptação, também entendo que não existe. Varia muito de criança para criança. Tem criança que vai dar conta em 1 semana, em 2 semanas, em 1 mês, e aí tem o trabalho da equipe que é para poder olhar, para poder orientar. Então eu acho que é uma experiência bonita, mas cada um tem que poder se conhecer também, assim, né? Tem que saber o seu tempo para poder dar o tempo da criança, assim. E quando a gente entra, Ana, na questão vale deixar período integral, hoje tem escolas que oferecem projetos de contraturno, isso também vai de cada pai, da necessidade de cada família. Acho que hoje tem muita questão da necessidade, porque as famílias precisam trabalhar. Mas eu vejo assim, se é um turno integral que tem uma proposta bacana, a criança fica bem, ela não fica cansada, ela fica com atividades diversificadas, ela está no meio dos seus. Então, é a escolha, é ver o que eu busco e se aquela instituição tem a me oferecer aquilo. E aí, eu acho que caminha bem, assim. Muito obrigada, Ana Lúcia, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Até a próxima, obrigada. Até a próxima. Pessoal, neste fim de semana tem música no centro de Florianópolis. A gente mostra para você, é a Orquestra de Baterias, programada para esse domingo, dia 18 de setembro, a partir das 3 da tarde. Considerado o maior encontro de bateristas do sul do Brasil, a orquestra existe desde 2013 e tem como missão humanizar os espaços urbanos da cidade através de encontros entre artistas e público. No local ainda haverá praça de alimentação com food trucks. A realização é do Instituto Maratona Cultural. Muito bacana esses eventos, ainda mais ao ar livre, né? Vamos conversar agora sobre medos infantis. Nossa convidada é a psicóloga Ana Cláudia Souza. Um prazer tê-la aqui, tudo bem? Prazer também. Quando a gente fala dos medos infantis, posso dizer que esses medos são ensinados? Porque se for pensar, né, Ana, ninguém nasce com medo. Ninguém nasce, né, nenhum bebê nasce com nada, né? Nem com a linguagem, né? Se a gente for ver os costumes, todos esses hábitos que a gente adquire são adquiridos, né? Então, o medo também, né? O medo é aprendido, então, portanto, ensinado dentro do nosso contexto cultural. Por isso que também, mudando de região para região, mudam os medos, né? Mudam os medos. Vamos falar dos mais, você que atende no seu consultório, os medos mais comuns que aparecem já na primeira infância. É esse medo dos pais morrerem, medo do escuro, medo de monstro, do Papai Noel, até tu citasse o Homem do Saco ou o Bicho Papão, né? Nós estamos vendo aí, esse monstro eu até achei simpático, ó. Tá, essa aí é medo do escuro, medo da morte, que você falou. Tu citou o cemitério, né? Então, vê bem, são coisas culturais mesmo, né? Como é que uma criança fica sabendo de um cemitério, do que acontece lá? Através de algum comentário de um adulto, né, de alguma indução de um adulto nessa direção. Então, acho que um ponto bem importante é esse: a criança não nasce medrosa, ela se torna medrosa dependendo de como for a conduta dos pais com ela. Qual uma conduta muito comum que esse medo se instala, vamos dar um exemplo aqui, e que depois tem consequências que os próprios pais ou mães acabam reclamando, mas foram eles que incutiram, por exemplo? Todos esses medos que a gente falou, quer dizer, os pais costumam usar o medo, assustar a criança para tentar controlar um comportamento, para tentar protegê-la, né? Então, não vai lá que tem bicho, não faz isso que morde, tá? Mas, na medida que eles vão fazendo isso, eles não se dão conta que eles vão constituindo uma personalidade medrosa, né? E aí, então, a consequência que não era essa que eles buscavam acontece, e se isso persiste, né, se esses medos vão aumentando até a vida adulta, isso constitui o problema psicológico, porque não existe problema psicológico sem medo. Né? Não existe enlouquecimento sem que a base desse enlouquecimento seja o medo de alguma coisa, né? A gente pode dizer que essas fobias, síndrome de pânico que existem na vida adulta, necessariamente estão relacionados com esses medos da infância? Porque assim, a personalidade ela é constituída na infância e na adolescência. Então, o medo que o adulto vai ter vai ser de aprendizagens que ele fez durante a infância e adolescência. Né? E até por isso que para algumas pessoas fica difícil identificar. Por exemplo, na síndrome do pânico, as pessoas vão dizer, é um medo que vem do nada. Não, não vem do nada. Vem dessas experiências passadas que a pessoa se constituiu medrosa e depois ela já não consegue identificar de onde vem. Mas vem de uma aprendizagem de
de medo, de susto, né? Quando é o momento que deve ser emitido um sinal de alerta para as crianças? É quando esse medo paralisa, quando precisa buscar, Ana, um especialista? Sempre, seja na criança, seja no adulto. Quando o medo impede de ter uma vida, um comportamento, uma vida normal, uma frequentação normal, ir para a escola normalmente, transitar entre os familiares normalmente, e isso é um sinal de alerta. Né? O medo aí vai desencadear problemas mais sérios e quanto antes se buscar ajuda, melhor. Porque quanto mais o medo se agrava, quanto mais a bola de neve cresce, mais difícil é de conter, né, a avalanche, né? Vale a questão da imitação? Por exemplo, uma mãe que tem medo de barata, provavelmente a criança também vai imita essa questão? Sim, daí até relacionando um pouquinho com a outra fala que tu estavas conversando. Quer dizer, a indução pode ser positiva, como deve ser, né, para ensinar a criança a se cuidar, ou ela pode ser negativa. Uma mãe que vai atravessar a rua tremendo de medo do trânsito, o que ela está ensinando para o filho? Que o trânsito é perigoso. Ela não está ensinando o filho a se cuidar diante do trânsito. Como é que ele faz, que olha para um lado, que olha para o outro, que vai pela faixa. Ela está ensinando que aquilo é assustador. Está induzindo ao medo. Então, essa questão de como os pais... O ensinar não é só falar dessa forma, dizer assim, faça tal coisa ou não faça. É como os pais conduzem as situações. Então isso que é bem importante de prestar atenção e que as pessoas fazem espontaneamente e não se dão conta do resultado que está tendo. E provavelmente reclamam depois, meu filho é medroso. Não é assim. E daí esquecem o processo pelo qual ele se tornou medroso. Ana, outra coisa, aproveitando aqui, saber a sua opinião, hoje a gente vê muitos filmes que tratam dessa temática de monstros. Monstros, tem bonecas, inclusive, né, que as meninas adoram, que são filhas de monstros, filhas do Drácula, filhas do Frankenstein. Esse ambiente favorece a reduzir um pouco, porque de uma forma lúdica, eles acham simpáticos, eles brincam com... Sim, assim, a relação, o costume, o fato de não serem assustados por aqueles monstros, né, diferente de serem assustados pelo bicho-papão, vai tornando aquilo palatável para a criança. Ela vai conseguindo conviver com aquilo de uma outra forma. Então tem o seu valor, sim, né? Uma questão que a gente fala também quando relaciona a infância, até quando nossa produção estava buscando imagens para a gente ilustrar, é a questão do homem do saco, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa questão, ou visto, né? Não vai lá que o homem do saco está lá, o homem do saco vai te pegar, aquele homem que vai colocar a criança dentro de um saco. O que falar para os pais que usam essa questão, como você falou, para tentar controlar um comportamento? Sim, é importante ver que o medo, ele nunca é positivo. Né? De forma alguma o medo vai ter uma característica positiva na constituição de uma personalidade. A gente não deve assustar os nossos filhos, a gente deve acolher, explicar, ensinar eles a se cuidarem, né? Então, usar um recurso como esse de susto para conter um comportamento é inadequado. Ao invés de dizer não vai lá porque tem um homem do saco, não vai lá pelos motivos reais pelos quais não se vai lá, né? Ensinar a criança a se cuidar. Né? Porque ela vai crescer e ela vai ver que não tem homem do saco, mas ela não aprendeu a se cuidar, então ela vai estar em risco da mesma forma. Muito obrigada pela sua presença, adorei nossa conversa. Obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo. A seguir você vai conferir temas como amamentação e prática de exercícios, visando aí saúde e melhor desenvolvimento e mais bem-estar para os pequenos. Até já. Hora e 28 minutos agora, nosso assunto é amamentação. A convidada é a Joyce Green, que é enfermeira. Joyce, um prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem. Falando de amamentação, é um assunto que gera, claro, muitas dúvidas nessa mamãe, principalmente, não só quando o bebê nasce, mas antes, né? Que a gente sabe que tem dicas para se preparar melhor para esse processo de amamentar. Vamos começar dando algumas dicas para essas mamães? Bom, a primeira dica é mesmo a mulher, e não só a mulher, mas a família também, saber da importância que é o ato de amamentar. Né? É importante para a mulher, é importante para o bebê, é importante para a sociedade. Então, todos ganham com esse ato de amor e de nutrição. Né? Então, é importante que a família esteja ao redor, apoiando as decisões dessa mulher, para poder ajudar nesse processo
que nem sempre é fácil quanto a gente imagina. Né? Acontecem muitos inesperados, por mais que a mulher esteja preparada, né? Sim, apesar da gente se preparar, né, de conseguir tomar banho de sol durante a gestação, muitas vezes o que faz com que o bebê venha para o peito e não faça a pega correta, toda aquela preparação da gestação pode gerar um sentimento de frustração nessa mulher. Você falou do sol, tem essa foto, você pegando o sol. Vamos entrar no teu caso, Joyce. Você amamentou a Marília até 2 anos e 2 meses. Isso. Conta como foi o processo. Então, eu pegava banho de sol e já entendia os benefícios. E então, essa é a fotinho da Marília com 2 anos. Então, no aniversário dela de 2 anos, ela ainda amamentava. Aqui, bem recém-nascida, né? Bonitinha. Então, a gente já tem estudos provando, né? Que quanto mais cedo o bebê vem para o colo da mãe, faça esse contato pele a pele e esteja iniciando esse processo de amamentação, ele tende a ser muito mais positivo. Né? Ali teve uma foto do banho de sol, né? Então o sol a gente sempre tem que cuidar. Quanto tempo por dia? No máximo 10 minutos por dia, antes das 9 da manhã, depois das 4 da tarde. Tá. Né? A gente estava falando antes da massagem que se fazia no o exercício do bico do seio ainda vale? Então, isso a gente já não propõe mais as mulheres fazer o uso da bucha, porque tudo isso ela vai fazer um bico do seio ficar mais forte e aí, na sequência, retirar aquela camada fortalecida que eu consegui fazer. Então, o ideal é só o banho de sol e o mais importante é, quando o bebê mamar, vir em contato pele a pele e se o bebê precisar de algum suporte ou essa mulher precisar de algum suporte, que tenha algum profissional para fazer a pega correta do bebê, para ver se onde ele está colocando a linguinha, se a boca está bem aberta. E hoje a gente tem, né? Vamos falar um pouquinho da Carmela Dutra, que é referência nessa questão, né? Muitas mães não sabem onde recorrer. Fala um pouquinho do trabalho desenvolvido lá. Uma das grandes problemas que as mulheres têm é a fissura, que é a rachadura do bico do seio. Esse problema, ele dá já nas primeiras horas pós-parto ou no primeiro dia pós-parto. Então, é fácil da gente conseguir esse apoio dentro da instituição, porque a gente está na instituição. Mas depois que vai para casa. Depois que vai para casa, aí geralmente a gente tem o segundo grande problema que as mulheres encontram, que é o engurgitamento mamário, que é a famosa mama empedrada, né? Que aí desce o leite e o peito fica mais cheio e o bebê não dá conta de mamar, né? Então, a maternidade Carmela Dutra, ela tem o banco de leite, que ela recebe as mulheres que já tiveram alta para receber o apoio depois de estarem em casa. A dificuldade que a maternidade tem é de suprir a demanda, principalmente das maternidades privadas. Porque muitas vezes existe pouca informação e incentivo da amamentação nas maternidades privadas. Como a gente tem um número reduzido de funcionários, a gente, de tempos em tempos, tem que bloquear o atendimento das mulheres que tiveram o bebê de forma privada. Ainda falta, na sua opinião, incentivo para essas mulheres fazerem a doação, doarem o leite mesmo? Isso é um outro tema bastante importante, né? Principalmente o colostro, que é o leite que é produzido até o 7º dia pós-parto. Esse é o leite rico em anticorpos. Então é o leite mais importante que esse bebê pode ter. A gente fala que é a primeira vacina do bebê. Todas as doenças que a mulher teve, ela passa os seus anticorpos diretamente para o bebê. Então é ouro, né? É fundamental, assim. Fundamental. Mulher que tira leite e joga o leite fora, ela tem que pensar, eu estou jogando ouro fora. Tá. Porque isso é proteção para o bebê, é bebê que não vai ficar doente, é mulher que não vai faltar ao trabalho, sabe? Então, assim, é por isso que a gente diz, não é só para o bebê o benefício. Né? Tem o benefício também da mulher que amamenta, dela ter mais proteção contra o câncer de mama, câncer de ovário, para a gente se recuperar mais rápido do peso, né? Então, é benefício. Só tem vantagem. E você sabe muito bem que, além de você trabalhar lá na Carmela, você vivenciou isso com a Marília, né? Sim. Na prática, né, Joyce? Sim. E a gente, como profissional, às vezes a gente acha, eu vou dar conta, né? Não, né? Nesse momento eu também sou mulher, eu passei por algumas dificuldades que a amamentação me deu, e para a grande maioria das mulheres não é um processo fácil, né? Então a gente tem que ter onde ter esse suporte. Os profissionais devem estar abertos para fazer esse suporte para as mulheres mesmo depois
da alta, né? Então, ótimo. Tenho esse suporte de outras formas. Ótimo, e essa foi nossa ideia, né, para falar mais sobre o assunto, divulgar mais a importância do assunto, trazendo você aqui. Muito obrigada pela entrevista, até a próxima. Obrigada. Falando em suporte, gente, em apoio aí para essas mamães de primeira viagem, um projeto em Joinville tem contribuído para levar informações para mamães de primeira viagem. Acompanhadas de seus bebês com até 6 meses de idade, elas participam de palestras e recebem orientações sobre as formas corretas e sobre como prevenir e promover a saúde do bebê. Desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde de Pirabeiraba, em Joinville. A próxima orientação está marcada para acontecer no mês de novembro. Falando em saúde, bem-estar, promovendo aí mais qualidade de vida para os nossos filhos, para os nossos bebês, a gente não poderia deixar de falar da Panis. Obrigada, Camila, por ter vindo. Tudo bem? Boa tarde. Além de ser uma fofura, as imagens, a gente sabe, é muito bonitinho, né? Quando os bebês se soltam na água, a gente sabe do benefício da água, que os benefícios são imensos. O que é mais importante que está ali quando o bebê está fazendo a natação na água? Qual o principal benefício, na sua opinião? Então, os benefícios são diversos, né? Porque apenas pelo fato daquele bebê estar ali, com a aguinha na altura do peito, ele já está fazendo um imenso trabalho cardiorrespiratório. Então, ali a gente já pode dizer que ele está fazendo uma atividade física, só pelo fato de estar imerso na água. Além disso, ele vai estar convivendo com outras crianças, ele vai estar convivendo num ambiente novo, então vai ser muitas novidades, ele vai estar aprendendo a conviver melhor com esse mundo que é tudo novo para ele, né? E a convivência com a mãe também é muito importante. Geralmente as mães entram na água, ou pais, ou responsáveis, esse contato também fica mais estreito, né? Geralmente a gente indica que seja o pai ou a mãe a entrar na piscina por essa questão de estabelecer o vínculo de confiança, né? É importante ressaltar que a inteligência emocional da criança é construída até os 2 anos, 2 anos e meio de idade. Portanto, a partir desse momento que essa criança vai estar num ambiente novo, com o pai ou a mãe ali, realmente esse vínculo de confiança que será construído vai ser muito forte. Vai ser uma criança que mais tarde, no processo de adolescência, né, que é uma fase mais difícil, vai ter um ótimo convívio com pai e mãe, assim. Realmente é bastante importante. Que bacana. Tem uma idade ideal, Camila, para já colocar os bebês na água, para já começar as aulas? O que vai determinar isso geralmente será o pediatra, né? Mas, enquanto professores, a gente aceita a partir de 2 anos e meio. Já tá valendo. Exatamente. 2 anos não, 2 meses. 2 meses e meio, perdão. 2 meses e meio. São os pequenininhos mesmo. Isso, os pequenininhos. 2 meses e meio. O que vai determinar se essa criança vai poder estar ali na água ou não é o tratamento da água. Se a água estiver no tratamento ok, não vai ter risco de nenhuma infecção, nada. Até, geralmente as pessoas dizem, mas vai pegar gripe, vai ter otite. Não, gente, não vai. Não. Estudos científicos comprovam que as crianças que fazem natação desde cedo têm menos acesso a infecções respiratórias, têm menos acesso a otites. Então, assim, elas vão se tornar mais fortes a esses vírus. Pelo contrário, quantas crianças que que o médico recomenda que pratiquem natação nesses bebês para melhorarem, faz parte de um tratamento, para melhorarem outras doenças, né? Exatamente. Nós temos vários que vão por indicação médica mesmo. Nasce com algum probleminha cardiológico, vem para fortalecer o coração, algum probleminha respiratório, asmas. A poluição hoje em dia é um grande problema, então os problemas respiratórios são fortes e nós temos muitos que vêm para desenvolver essa questão respiratória. Camila, outra dúvida comum é a questão da alimentação. A gente estava falando da amamentação. Quando o bebezinho faz a aula, o que é recomendado? Amamentar antes, durante, deixar para depois? O que é melhor? A regra geral tá com fome, come. A criança não pode entrar com fome na água, de forma alguma, porque vai se tornar estressante, ela vai ficar mal-humorada, ela quer comida. Não vai aproveitar a aula. Exatamente. Então, assim, os bebês até ali, enquanto está só no peito, tá com fome, pode dar de mamar dentro da piscina. Aí, conforme eles vão ficando maiores, que já parte para uma alimentação sólida mesmo, que a gente diga que seja uma alimentação leve, né? Uma frutinha, alguma coisinha do tipo, mas o que eu digo que não vale é dar uma feijoada completa. Não pode. Aí não, né? Exatamente. Nem tanto, né, Camila? Mas uma comidinha leve, tudo certo. Falando de alimentação, a natação abre o apetite, melhora o sono, isso muita gente isso relatou. Regra geral. Saiu da água, é fome,
muito banheiro, xixi e sono. É regra geral. E com certeza contribui para o desenvolvimento desse bebê, dessa criança. Totalmente, totalmente. Muito obrigada, Camila, Obrigada. por estar com a gente hoje. Obrigada aqui. Obrigada a você por estar com a gente hoje. Tenha um ótimo final de semana. O Olhares volta segunda-feira. Até lá, agora você acompanha o Repórter Band com Nader Khalil. Beijo.